dia a todos. Obrigado pela presença. Mais uma vez eu gostaria de agradecer à comissão organizadora e qualquer pela apresentação, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para a gente não encerrar o tema, mas estimular aí novas discussões sobre o uso de medicações que hoje são tão essenciais na população geriátrica e nos fazem lembrar da importância de tomar cuidado com como é feita essa prescrição e principalmente estar atento aí para a questão dos... Acho que as três coisas mais importantes a se levar em consideração hoje são quando usar, qual medicação usar, os efeitos colaterais das medicações principalmente que a gente vai usar e quando não usar. O mais importante ainda de quando usar é quando não usar, porque às vezes a gente vai, mesmo o uso off-label que a gente tem de todas as medicações hoje em dia, alguns usos off-label não deveriam existir, né? Não deveriam ser feitos e são feitos às vezes na prática clínica e podem prejudicar o paciente. As principais indicações que a gente tem para o uso de antipsicóticos em geral não diferem muito da população de adultos, jovens, né? Para idosos vai ser a mesma coisa, aí a esquizofrenia como carro-chefe, mas também a gente tem, estou passando automático, a mania, depressão psicótica, os transtornos delirantes persistentes, o uso quando a psicose é causada por substâncias, né, o caso do delírio e da demência, e os transtornos mentais por condição médica geral, que em geral envolvem questões relacionadas a doenças clínicas, né? Quando não usar, não existe recomendação de uso de transtorno de pânico e transtorno de ansiedade generalizada, hipocondria, dor neuropática, náuseas e vômitos causados por quimioterapia, irritabilidade de hostilidade e agressividade que não tenham relação com doença psiquiátrica de base, né? Isso é contraindicado. As dissonias sem doença psiquiátrica e ou clínica, né, dá preferência aí para hipnóticos ou antidepressivos. Bom, a gente tem que falar da pior parte. Eu falo para vocês da pior parte, que são os efeitos colaterais, e depois a gente fala da melhor parte, que são as vantagens, os benefícios e as indicações principais de uso desses antipsicóticos. A ação dos antipsicóticos nos receptores que a gente tem no sistema nervoso central, né? Os anticolinérgicos, receptores colinérgicos, né? Muscarínicos, histamínicos, os dopaminérgicos, até mesmo os serotoninérgicos. A gente vai falar dos efeitos colaterais relacionados a cada um e da importância de a gente estar atento a isso, porque na população idosa, principalmente, a gente vai ter prejuízos maiores, possibilidade e riscos de prejuízos maiores, principalmente porque até mesmo com doses menores, doses terapêuticas menores, mínimas, a gente pode causar um limiar de tolerância dos idosos menor do que a população adulta em geral. Os receptores muscarínicos, obviamente, nós vamos estar diante aí dos efeitos anticolinérgicos, né? De ação central, prejuízo cognitivo, a nível principalmente função executiva, função atencional, linguagem, raciocínio e a questão da visão, né? E os periféricos relacionados aí à diminuição do funcionamento de certos aparelhos, principalmente aí o aparelho digestivo e o aparelho urinário. Nos casos graves você pode ter desde delírio e quadro reversível até convulsões e morte. Os efeitos no sistema estaminérgico, nos receptores a nível da estamina, ganho de peso, sedação e hipotensão, e em geral são efeitos que podem ter benefício para a gente em alguns pacientes, principalmente quando a gente precisa de um ganho de peso, ou você precisa de uma sedação, um paciente que não está dormindo, né? Um paciente hipertenso, que tem alguns benefícios com isso aí. Mas, em geral, está atento para os riscos, né? O bloqueio adrenérgico vai levar, obviamente, a uma preponderância dos receptores B2, e aí você está sujeito a arritmias, principalmente várias arritmias, bloqueios,
e tonturas e hipotensão postural. Agora, as vias dopaminérgicas, que são a principal ação dos antipsicóticos. Qual que é a principal característica de todos os antipsicóticos? Todo antipsicótico vai interferir no metabolismo da dopamina, vai interferir na liberação dos níveis disponíveis de dopamina no sistema nervoso central. E a gente tem as 4 vias principais: a mesocortical, que é uma via que está relacionada aí aos sintomas cognitivos e os sintomas negativos dos quadros psicóticos, também como base principalmente a esquizofrenia, que é uma via que liga a área tegmental ventral até o córtex límbico, né? E obviamente você vai ter piora de sintomas negativos se houver, e você vai ter piora de sintomas cognitivos. Se você já tem um idoso que já tem uma tendência a sintomas cognitivos, principalmente com quadros demenciais aí, ou quadros de humor, você vai usar um antipsicótico piorando esse quadro. Às vezes você pega um paciente com um diagnóstico de demência e o antipsicótico, às vezes, ele está com efeitos colaterais a uma medicação, e na verdade você revertendo o quadro, você percebe que não existe déficit cognitivo a nível do diagnóstico demencial. Pode haver aí uma iatrogenia, né? Claro. Os prejuízos cognitivos principais são aqueles que a gente mais vê nos quadros demenciais, então é uma preocupação maior, que são justamente alterações de função executiva, alterações de linguagem, alterações atencionais, alterações de memória, alterações da linguagem, da fluência, né? E a própria apatia, embotamento, a parasinesia. Então são sintomas que podem estar relacionados aí ao uso de antipsicóticos e o paciente sendo considerado um paciente demenciado. Isso é muito comum na prática clínica. Quando há um bloqueio de receptores dopaminérgicos a nível da via tuberofundibular, que vai do hipotálamo até a área pituitária anterior, você tem um aumento da secreção de prolactina, que vai levar aí a uma produção maior, obviamente, de secreção maior, né, de prolactina, com galactorreia, ginecomastia, e no caso dos idosos não é uma preocupação, mas a amenorreia e infertilidade também são comuns. A nível da via nigroestriatal, que vai da substância negra até os gânglios da base, a gente vai ter os principais sintomas e dos mais preocupantes a nível de efeito colateral de antipsicóticos, que são os efeitos motores, principalmente, né? Você tem aí o parkinsonismo, né? Chamado também de pseudo-parkinsonismo, mas hoje a gente chama de parkinsonismo, mais de uma síndrome parkinsoniana. Às vezes o paciente está com diagnóstico de uma síndrome parkinsoniana, de uma doença de Parkinson, e está, na verdade, com efeitos, às vezes, até refratários, até retardatários de antipsicóticos. Sabe que os efeitos extrapiramidais do antipsicótico, eles podem persistir até por cerca de 6 meses a 1 ano após a retirada da substância causadora daquele efeito. Então, você tem os tremores, a parasinesia, a rigidez, a instabilidade postural. Em geral, para ser considerado parkinsonismo, você precisa ter pelo menos um desses 5 sintomas, desses 4 sintomas. Se você tiver um desses 4 sintomas bem caracterizado e com tempo suficiente para configurar um comprometimento funcional da qualidade de vida do paciente, você considera um parkinsonismo. Pacientes, né, os idosos vão ser os mais vulneráveis a esses sintomas, né? E a opção que a gente tem é a diminuição da dose e troca e uso de agonista dopaminérgico. Eu gosto muito de fazer a avaliação da demanda, que é justamente a gente fazer uma redução da dose se não existe risco, se não existem sintomas psicóticos que coloquem em risco a vida do paciente ou de terceiros, uma redução até subdoses do antipsicótico. Dá para você fazer uma avaliação de demanda e até mesmo retirar esse antipsicótico para observar como é que vai ser a reação desses sintomas. A acatesia, que é um sintoma muito comum com a grande maioria dos antipsicóticos, menos com os atípicos, mas também pode acontecer. Menos com os atípicos não significa não acontecer, acontece também, a gente sabe disso.
essa sensação subjetiva de inquietude, o paciente refere como inquietude do corpo, né? Isso é uma forma interessante de você diferenciar de agitação e ansiedade. Você perguntar ao paciente se o incômodo é na cabeça ou é no corpo. O paciente geralmente refere como um desconforto corpóreo, como uma inquietude mesmo motora, né? E às vezes até que não, a cabeça está boa, mas eu não consigo ficar quieto. E a ansiedade e a agitação, em geral, envolvem a questão psíquica, né, emocional. E o principal diagnóstico inicial é justamente a ansiedade e a agitação. O risco de suicídio, porque às vezes chega a ser tão desesperadora que o paciente pode pensar em suicídio por não ver saída, principalmente se ele passa por vários profissionais ou às vezes por atendimento de urgência e não tem uma solução para esse problema. A troca ou diminuição da dose sempre a principal conduta, se pensar nos benzodiazepínicos aí, o lorazepam, o clonazepam, o propanolol pode ter um benefício também, pode ser usado, mas tomar cuidado aí com pacientes, né, cardiopatas, principalmente com cardioarritmia, né? A distonia, que são os espasmos musculares, que geralmente são episódicos, né, que ocorrem concorrentes às vezes com dor, né? O paciente reclama de dor e ocorre um desconforto que pode às vezes ser intenso ou até mesmo não ser percebido. E a conduta é o uso de anticolinérgicos para poder tentar diminuir esse efeito causado pelo antipsicótico. E até mesmo você pensar em trocar o antipsicótico, né, para poder utilizar medicações que vão ter menos tendência a causar isso. A pior, né, acho que o pior temor dos antipsicóticos para nós é a discinesia tardia, né, que pode ser movimentos coliformes, atetóicos, movimentos são involuntários, né, movimentos rítmicos, movimentos sem funcionalidade, né, sem objetivo dirigido, e que são bastante desconfortáveis, e às vezes o paciente é obrigado a conviver com esses sintomas por anos, né, porque grande parte das vezes eles são irreversíveis. Mais de 20% dos pacientes em uso de antipsicóticos por tempo prolongado vão desenvolver a discinesia tardia. Lembrarei que os antipsicóticos típicos eles têm uma possibilidade maior de causar essa discinesia. Os pacientes em uso de estabilizadores de humor, por exemplo, o lítio, pode predispor um maior risco aí, associado também à síndrome piramidal, né, os sintomas parkinsonianos, e é causado por um bloqueio contínuo, né, e irreversível dos receptores dopaminérgicos, o que vai fazer com que haja essa deficiência grave, né, na fenda sináptica do release, né, da liberação de dopamina. O upregulation não funciona, praticamente fica defeituoso aqui. Os antipsicóticos atípicos seriam os preferíveis, e pacientes já com histórico ou em uso de antipsicóticos e apresentando sintomas cinéticos, lembrar da clozapina, que é uma medicação que consegue, às vezes, reverter os sintomas cinéticos e está associada a não causar, né? A clozapina não causa discinesia tardia. Pode causar sintomas piramidais, anticolinérgicos, mas não causa discinesia tardia. O impacto funcional, aumento da mortalidade, são inquestionáveis, né, nesse tipo de paciente. A síndrome neuroléptica maligna, que é um quadro raro, relativamente raro, mas pode acontecer e vai concorrer aí com o aparecimento de rigidez muscular, um quadro febril que às vezes é confundido com um quadro infeccioso, né, principalmente no idoso, você pode ter dúvida, uma instabilidade autonômica. Em geral, existe um aumento de CPK acima de 1000, mas isso não é obrigatório. Alguns centros têm como referência isso, mas não é obrigatório, porque a biólise pode ainda não ter atingido o nível suficiente para aumentar CPK acima de 1000, né? E os fatores de risco,
em geral, a população mais jovem, né, os homens já com doença neurológica ou clínica de base, e pacientes com agitação, desidratação e uso de doses maiores. O tratamento é hospitalização, né, que é uma urgência clínica, com a suspensão psicótica ou suporte de base, medicações anticolinérgicas para poder tentar conter esse quadro. O diagnóstico diferencial principal é a catatonia letal. E o que é o mais importante aqui? Se você não fizer um diagnóstico diferencial, tratamento da catatonia, qual que é? Antipsicótico. Se for síndrome neuroléptica, você está dando um veneno para o paciente, né? Você está piorando o quadro. Então é importante aí essa diferenciação. Bom, agora os benefícios aí do uso de antipsicóticos. Os antipsicóticos típicos apresentam, a gente sabe que na maioria das vezes, mais vantagens do que desvantagens em relação aos antipsicóticos típicos, apesar de que os antipsicóticos típicos não perdem o seu valor, a gente sabe muito bem disso. Eu gosto muito da frase, o bom e velho é o dol, né, que resolve muitas situações quando a gente precisa, principalmente quadros de delírio, nós vamos ver daqui a pouquinho. As vantagens são que tem mais ação em sintomas negativos, né, e o principal representante dos típicos, que é o haloperidol, em sintomas cognitivos, sintomas de desorganização. Existe uma teoria de que ocorre uma melhora cognitiva dos pacientes em uso de antipsicóticos atípicos. A gente acredita que mais pela troca e mais pelo controle da doença de base do que por efeito de antipsicótico. Algumas pessoas, alguns estudos chegaram a acreditar até aumento de hipocampo, aumento de corte de substância cinzenta em pacientes em uso de antipsicóticos atípicos, mas isso ainda não há evidências e não foi confirmado. A gente acredita que mais mesmo em função do melhor controle da doença de base e, obviamente, da redução da supressão do efeito dos antipsicóticos típicos. Vão ter menos efeitos extrapiramidais e menos incidência de cinesia tardia, o que não significa ausência, né? As vantagens do custo, apesar de serem, na sua maioria, grande maioria, fornecidos pelo poder público, apesar de que agora está em falta em alguns lugares aí, né? O país está um pouco sem dinheiro, não sabe muito bem porquê, mas está um pouco sem dinheiro, né? Então aí a saúde acaba sofrendo, né? E com razão, porque a gente sabe que os estádios, as Olimpíadas e Copa do Mundo são mais importantes, né? Os distúrbios metabólicos, então está atento aí, obviamente, às dislipidemias, né? A questão da síndrome metabólica, da obesidade, aumento de glicemia, e os eventos cardiovasculares por ação do prolongamento do intervalo QT. A gente sabe que a gente tem essa possibilidade com antipsicóticos atípicos, até mesmo o Torsades-de-Bois. Bom, o que eu vou mostrar agora em cada um dos principais quadros que cursam com sintomas psicóticos em pacientes idosos é o resultado de um levantamento que foi feito com 52 médicos em diversos centros de pesquisa e centros acadêmicos, pela experiência do uso clínico no dia a dia de mais de 30 anos de tratamento de pacientes idosos, e houve uma espécie de um consenso, porque não existe um protocolo de tratamento para os quadros psiquiátricos específicos dos pacientes idosos. Então a gente tem algumas diretrizes que eu vou passar para vocês agora, que não são um protocolo, são resultados de experiências clínicas e de um questionário que foi feito com esses médicos em vários centros, dos maiores grandes centros do mundo. A risperidona permanece como um antipsicótico de primeira linha na grande maioria dos quadros, como vocês podem observar, em doses menores do que as habituais, principalmente pelo menor limiar do paciente com maior possibilidade de efeito antipsicótico com doses inferiores a 2 miligramas, que a gente sabe que em torno de 2 miligramas é a dose suficiente para poder saturar 60% dos receptores dopaminérgicos, podendo aí conter os quadros psicóticos.
Em pacientes idosos, essas doses elas são menores. Segunda linha, quetiapina, lembrar que tem um poder antipsicótico menor, em doses inferiores nos pacientes adultos jovens, a 300, 400. A gente não consegue, já no idoso a gente pode conseguir com doses a partir de 100. E a olanzapina e o aripiprazol. Menor dose é igual a maior melhora cognitiva, justamente pelo fato de você conseguir ter menos efeitos colaterais e, obviamente, a menor dose que controle o quadro, não a menor dose que mantenha o paciente com sintomas. O transtorno delirante persistente, como o próprio nome já diz, é persistente, ou seja, vocês não vão acabar com aquele transtorno. O que a gente faz é justamente diminuir a atuação do paciente, o que vai oferecer uma melhor qualidade de vida e um menor comprometimento funcional. O paciente passa a ter aquele delírio mais subjetivo, no sentido de não atuar em cima dele, com o uso de medicações, mais uma vez, a primeira linha, a risperidona, em doses até menores do que o quadro da esquizofrenia. É uma ilusão tentar acreditar que a gente vai remitir o transtorno delirante. Às vezes o paciente aprende até a esconder o transtorno, mas se você investigar, ele vai estar presente. A depressão psicótica, esse certo consenso preconiza o uso do antidepressivo associado ao antipsicótico, não recomenda o uso de antipsicótico isoladamente, em monoterapia, mas sim a combinação, e a principal indicação, mais uma vez, volta a ser a risperidona, com um perfil aí bastante satisfatório para a população idosa e associada ao antidepressivo. Bom, agora o quadro de delírio 1, que não é um quadro psiquiátrico, propriamente dito, é um quadro psiquiátrico e clínico. A gente sabe que tem que ter uma causa orgânica, é uma urgência, né? É um caso de hospitalização. Não existe consenso. A gente sabe que o bom e velho Aldol é a principal medicação utilizada e a capacidade de reverter quadros de delírio 1 é muito grande, né? E a gente sabe que o bom e velho Aldol em doses baixas tem um efeito bastante expressivo na população idosa sem aumentar os riscos. Deve-se manter o antipsicótico até pelo menos uma semana após a remissão do quadro, né? Se o paciente, depois de já ter recebido alta, obviamente, e já ter esclarecido a causa de base, né? A gente lembrar que em idosos as principais são infecção pulmonar, né? Desde a pneumonite por aspiração até a pneumonia infecciosa, bacteriana mesmo, os quadros de infecção urinária, né? E os quadros intestinais. E o uso de medicação, sem dúvida nenhuma, muitas vezes o paciente chega com delírio anticolinérgico, causado por uma medicação anticolinérgica. Evitar o uso de benzodiazepínicos, a menos que haja, né, um desses sintomas prevalentes em que você precise conter o paciente de maneira medicamentosa para poder beneficiar a evolução do quadro. Os quadros de abstinência dos delírios causados pela abstinência ao álcool vão demandar aí o benzodiazepínico. Lembrar do lorazepam como melhor indicação, por não ter metabolismo hepático, não ter metabólito ativo, né? Então é uma vida curta. Então essa é uma medicação mais segura, principalmente em idosos. A gente tem que pensar em risco de queda, a gente tem que pensar em risco de hipotensão, sedação excessiva. E os antipsicóticos são eficazes e seguros, tanto para a população de adultos jovens como para a população idosa. A risperidona permanece como uma segunda opção. O uso do haloperidol pode ser dividido várias vezes ao dia, né? Mas também pode ser usado em duas doses diárias, 3 doses diárias, depende muito do quadro, da gravidade do quadro, né? O pessoal intensivista, né, o pessoal que trabalha com CTI, tem experiência grande com o haloperidol, e a gente sabe que, apesar do risco de cardiopatia, de cardiorritmia,
Em CTI, a gente sabe de relatos de uso de até 100 miligramas por dia de haloperidol. É claro que nenhum de nós vai usar isso em consultório, mas só para você ter uma ideia da segurança. Agora no CTI você tem como tirar o paciente da morte de uma hora para outra, né? A quetiapina aqui em doses baixas, quanto maior a dose da quetiapina, maior o efeito anticolinérgico. Então, obviamente, a gente vai precisar de doses menores. Eu, particularmente, não tenho com segurança com a quetiapina, no caso de delírio. Sou muito mais o haloperidol e a risperidona. Bom, eu vou falar agora dos principais antipsicóticos e o uso nos pacientes idosos, né? Que preocupar mais, o que mais levar em consideração. A gente já falou das patologias, a gente já falou das doses terapêuticas, a gente vai falar de algumas particularidades. Lembrar que o haloperidol ele tem mais sintomas extrapiramidais, mas se a gente usar em doses menores, ele vai ter, ele vai oferecer menos preocupação nesse sentido, um pouco de sedação, não é tanto assim, e risco de hipotensão. A supirida e a misoprida são dois antipsicóticos com comportamento parecido, que a gente usa para síndromes neuróticas depressivas em baixas doses, então de 50 a 200 miligramas por dia, que são doses estimulantes, que vão vão funcionar mais como um antidepressivo. Em doses maiores são doses antipsicóticas, vão assumir características de medicação antipsicótica e com a possibilidade, obviamente, do benefício do quadro. Não são medicações de muita indicação em pacientes idosos, em termos de segurança e de conforto, de controle de dose, de posologia. A risperidona, uma medicação que, quanto maior a dose, maior o bloqueio D2, maior efeitos, sintomas extrapiramidais, pode causar insônia, agitação e sedação, tem menor ganho de peso quando comparado aos demais atípicos e tem menos efeito anticolinérgico. A olanzapina tem menos efeitos extrapiramidais, mas lembrar que isso não significa não ter efeitos extrapiramidais. Quando a gente fala em menos efeitos extrapiramidais, a gente fala em menos efeitos que placebo, menos efeitos que a maioria dos outros antipsicóticos. A melhora cognitiva, mais uma vez, um estudo que existe relacionando a olanzapina à mudança do córtex cerebral, antipsicótico e mudança do córtex cerebral é justamente com a olanzapina, e algumas pessoas defendem isso com bastante segurança, e na verdade a gente sabe que muito provavelmente a melhora ocorre pelo maior controle do quadro, pela redução dos sintomas negativos e obviamente pela melhora do quadro de base em geral. Tomar cuidado com a sedação e o ganho de peso, que com a olanzapina a gente sabe que pode ser importante quanto maior a dose. A quetiapina, o aumento do peso também acontece, hipotensão, intervalo QT, prolongamento desse intervalo, tem menos efeitos anticolinérgicos em doses menores e sintomas extrapiramidais e menor efeito antipsicótico. Na doença de Parkinson é o primeiro antipsicótico, é um antipsicótico de escolha. Por quê? Porque ele tem menor afinidade que D2 até que a clozapina, que tem mais efeitos anticolinérgicos e mais efeitos em receptores dopaminérgicos. Então, é a primeira indicação de escolha. Tem bastante experiência com quetiapina em pacientes parkinsonianos, com síndromes parkinsonianas, e é uma medicação que as evidências mostram bastante segurança. A clozapina, só tomar cuidado com a questão da granulocitose, que é rara, a gente relata até 2% dos casos. Eu nunca tive nenhum caso, Pode ter eficácia tardia, então é complicado usar. Às vezes você tem que associar um antipsicótico para poder ajudar no controle. Os efeitos colaterais relacionados ao uso também são doses dependentes, e a gente deixa a clozapina mais para quadros refratários ou um caso de pacientes de difícil controle com efeitos colaterais mais incidentes e que se, por exemplo, possa ter sintomas parkinsonianos ou quadros de Parkinson, e principalmente de cinesia tardia. Sabe que a clozapina pode reverter quadros de cinesia tardia.
Agora, eu vou falar mais rapidamente, porque o tempo está curto. Eu gostaria de mostrar um vídeo que tem os efeitos colaterais. Eu acho que vai ser mais rico do que essa falação toda. O aripiprazol é uma medicação que tem menos estudos em pacientes idosos, mas também tem o seu benefício, principalmente em termos de ativação. Pode causar insônia e agitação, ao contrário de causar sedação, né? E também acatesia, efeitos extrapiramidais. A zenapina também, poucos estudos, sedação moderada, questão do peso, pode causar efeitos colaterais extrapiramidais importantes e edema periférico percutâneo. A peritona é semelhante à risperidona, mas não tem tantos estudos. Algumas patologias clínicas para a gente pensar no uso de antipsicóticos, principalmente por causa dos efeitos colaterais. Diabéticos, você preferir mais os que tenham menos efeito metabólico, obviamente. Neuropatia diabética, você vai pensar, né, na questão diabética também, menos efeitos metabólicos. Osteoporose, os dados são inconclusivos, mas é possível que haja uma influência na disponibilidade de estrógeno e testosterona, comprometendo aí a densidade óssea, que aumenta a prolactina. Então, prefiro os antipsicóticos que tenham esse menor efeito. Cardiopatia e dislipidemia, preferir antipsicóticos de maior potência. A gente lembrar que os de maior potência têm menor efeito anticolinérgico. O haloperidol permanece uma boa opção, seguida a quetiapina, e evitar aqueles que estão mais relacionados a eventos cardiovasculares. Acidente vascular cerebral, evitar risperidona, entre aspas, e medicações típicas. Trombose venosa profunda, pelo bloqueio alfa-adrenérgico, pode piorar estágios. Estágios também são dados inconclusivos. Então, dá preferência para medicações que não tenham ação sobre receptores adrenérgicos. No caso do parkinsonismo, a gente já viu. Hipertrofia prostática, preocupar com o efeito anticolinérgico. Tireoidopatia, os antipsicóticos que tenham menor efeito anticolinérgico e metabólico. E disfunção sexual, a gente evitar os típicos. Insuficiência hepática, cautela com olanzapina apenas em pacientes com insuficiência. Pacientes sem insuficiência hepática, o uso de olanzapina é seguro, não há restrição. E, em geral, a insuficiência com clearance abaixo de 30, que é mais preocupante. A insuficiência renal, doses menores e monitoração. Existem pacientes em diálise usando antipsicóticos. Os antipsicóticos com metabólico ativo vão ser os mais arriscados, né? Glaucoma, evitar os típicos, evitar os com maior efeitos anticolinérgicos. Agora, as recomendações no uso de antipsicóticos em idosos seria no follow-up. O que fazer? Delírio, você tem que resolver o problema em 24 horas, ou seja, em 24 horas você tem que determinar essa emergência clínica, a causa disso, e fazer uma correção dos sintomas, né? No caso de agitação, demência e depressão maior, você rever isso em torno de uma semana. Esquizofrenia e transtornos delirantes, 2 semanas. O segmento a partir daí de 1 em 1 a 2 em 2 semanas após o início do antipsicótico, 10 em 10 a 30 dias após o ajuste da dose ou mudança de antipsicóticos, 2 em 2 a 3 em 3 meses após a estabilidade mínima de 1 mês com a mesma dose antipsicótica. Então você vai avaliar a tolerabilidade, você vai avaliar a dose, você vai avaliar a indicação do antipsicóticos e os efeitos colaterais. 3 em 3, 6 meses após 6 meses de estabilidade, com a mesma dose e o mesmo antipsicótico. Para concluir, as alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas que já foram ditas hoje, né, são muito importantes na população idosa. As demências, a gente pode dar preferência a alternativas, como os anticonvulsivantes, aí atuar em sintomas de impulsividade e compulsão, mas não vamos deixar de usar o antipsicótico se for necessário, e o tratamento não farmacológico. Usar doses menores, aumentar lentamente e monitorar os efeitos adversos, isso é fundamental em pacientes idosos. E o tratamento, lembrar que ele deve ser individualizado, respeitando essas recomendações que foram feitas aqui. E mais estudos passam a ser necessários. Eu não vou me deter isso aqui, umas recomendações, depois vocês vão ter acesso a isso, né? Recomendações para usos específicos em determinadas patologias. E vou tentar mostrar para vocês agora
esse vídeo. Acho que o tempo está curto. E eu só pediria ajuda aqui pro vídeo. Estou com dificuldade para achar. Aqui, tá certo. A vista não está muito boa. Está sem som. My thighs shake a lot in my Peço desculpas por não haver fingers shake a lot. Do you ever have tremors? legendas, mas dá para entender bem. Yes. My thighs shake a lot in my fingers shake a lot. Okay, does that bother you much? The other problem is that they're often not able to supply history. A little bit. They often tolerate drug side effects because they've lived with them for 20 or 30 years. And I think they probably just shrug their shoulders and say, this is part of what's wrong with me. Plus, they've been treated for so long, and the development of these things may be so gradual that they don't perceive them. You take a drug, and all of a sudden your head twists like this. You know about it, you say it's the drug, very clearly identified. But you develop Parkinsonism, which develops over days, weeks, or months, and people don't know it. They notice when they have a tremor. So if their hand's going like this, they'll say, oh yeah, I shake, it's from my medicine. But if they're like this, and they move slowly, you know, the balance is a bit off. They won't recognize that, and frequently their doctors don't either. They all recognize the tremor. But beyond that, they frequently don't identify the other things, the stoop posture, the absence of arm swing, and the bradykinesia. Those often go unrecognized. This fellow has facial masking. Can you hold it sideways? There you go. He has diminished, and he's not much older than me, and that would be normal. On the left hand, you can see he's very, very bradykinetic. Okay, put your hands down. Up and down. The whole leg up and down. He's tapping his leg up and down, and he should be able to get a much, much higher amplitude and better speed than he's generating right now. So these are manifestations of his bradykinesia. Careful with your hand. How should come out in the corridor? Now, psychiatric patients can be visibly affected by their antipsychotic treatment. And I don't want my patients to look like they're on antipsychotic medications. We talk about your concern about the medicines you were on, that you would look medicated in these interviews. Could you tell me about that? What's the concern about that? I am afraid that I'm not expressing a full range of emotions, that I look kind of rigid, that I look kind of medicated, and that people can tell that there's something wrong with me, you know, just by observing me. One of the terrible things about EPS is that it brands you as being on medication. Well, it's kind of an unemotional quality about it, you know, a lack of animation. And the meaning of EPS is that they're visibly stigmatized by the side effects. Right. Just imagine what compliance to AIDS medication would be if you took a protease inhibitor that gave you some sort of physical side effect that made everyone know that you're on a protease inhibitor for your AIDS. I mean, think about that. You had an honorable discharge before your psychiatric problems developed. What? Two left feet. You had two left feet. When they made that last parade in front of the general, and I wasn't there. Okay. And you think that that was because your psychiatric problems were beginning then? Yeah, because the marching, I couldn't march. You couldn't march because of two left feet. What does that have to do with any mental illness? The feet connected to the knee bone connected to the thigh bone.
dyskinesia is of very serious concern because of the threat to the patient that it can be permanent. All of the other side effects are reversible, but the threat to tardive dyskinesia is its potential irreversibility. The irony is that while on one level it's the most serious, on another level it's one of the least problematic on a day-to-day basis, because tardive dyskinesia for most patients tends to be mild and not distressing, whereas Parkinsonism and akathisia tend to be very distressing. Keep your mouth open. Okay, next one. I have much strength. With the choreic disorders, the constant random kind of movements, patients either are unaware or underestimate how bad their movement disorders are. Whereas patients with tardive dystonia are very much aware of their syndrome. Turn sideways. That's right. No, that's perfect. Dorothy has these involuntary movements of her arms, particularly her left arm. But the major problem here was the arm and the axial dystonia, so that she's leaning backwards. Just going by itself. Can you hold your hands up in front of you? Both hands? During this entire time, her psychosis was completely controlled. But they weren't able to find any other medications that could treat her. And she was intolerant of reserpine that induced a severe depression. She was placed on clozapine, which actually did nothing at all for her movement disorder. And the rationale for using clozapine was to allow this passive healing business, and also hopefully to treat the tardive dystonia, but it really didn't treat the tardive dystonia. But when we added reserpine, she was able to tolerate it this time, and she became dramatically better. I like this. So this is, I think, a year or two later. Vou ter que I encerrar. think the notice, look at her left arm. Só precisa observar isso aí, o efeito da troca do antipsicótico pela clozapina. A reversão praticamente total da cinesia tardia e a paciente uma melhora excepcional. É a mesma paciente. She's not normal now, but she's so much closer to normal that even though she's a little bit further in the direction of towards Parkinsonism, I mean, this is dramatic. A mobilidade, a capacidade funcional This is why people like motion movements. You have the é simplesmente inquestionável, apenas pela troca por clozapina. And this is control. She wasn't cured because 8 years later, she still has this movement disorder. When her drugs were adjusted, Para vocês terem she uma got it ideia back de again. quanto pode ser arriscado, Agony. a mesma paciente, alguns anos depois, volta a apresentar alguns sintomas. Shaking all the time. You can't sit down because you shake and Once you develop tardive dyskinesia, Obrigado. Obrigada, Ricardo.